Cultural Escola de Línguas Millennium. Próton Editora. Olá, telespectadores. Meu nome é Cláudia Pacheco. Estamos aqui para darmos a vocês mais uma série de informações, de conhecimentos da ciência chamada psicanálise integral ou trilogia analítica, formulada pelo psicanalista Norberto Kepp, que é presidente da Sociedade de Psicanálise Integral. Esta programação tem a finalidade de conscientizar a população das causas, bem como dos possíveis tratamentos das terapias das doenças orgânicas, psíquicas e sociais, que Norberto Kepp chama de psicossociopatologia, e também da medicina psicossomática. Portanto, nossa visão do ser humano é uma visão integrada. Nós vemos o ser humano e tratamos o ser humano no seu todo, nos seus pensamentos, na sua filosofia de vida, nos seus sentimentos, na sua espiritualidade e nas suas ações, na prática da sua vida social, afetiva, profissional. Olá, Dr. Kepp. Eu gostaria de mostrar este livro aqui. Veja, tem o nome de A Glorificação. Então, esse livro seria uma espécie de, vamos dizer, teologia da ciência. É uma maneira do ser humano ver questões assim teológicas. Agora, os senhores podem dizer, ué, por que um cientista vai mexer nesse campo? Esse campo não é dele? Eu quero dizer o seguinte, todos os cientistas, todos os pensadores, inclusive os teólogos, claro, todos eles trataram desse assunto. Então, eu quero dizer isso, que o nosso trabalho, a trilogia, é três, formado por três elementos. A ciência é conhecimento, conhecimento aí é mais ligado à estética, Então, a estética, a filosofia trata em grande parte da teologia também, e a própria teologia. De maneira que o ser humano tem esses três elementos. Ele não é só, quando for cientista, ele não é só cientista no sentido experimental. Ele tem muito interesse, então ele formula, por exemplo, as teorias da cabeça dele. Depois, pela experimentação, ele vai verificar se estão certas ou erradas as teorias que ele formulou. A mesma coisa a filosofia. E ela só teve um grande crescimento, a filosofia, quando, no final da Idade Média, Anselmo, aqueles autores, Tomás de Aquino, Francis Bacon, eles começaram a unir, então, filosofia com teologia. E aí o mundo saiu da Idade Média. A Idade Média era muito restrita. Por quê? Porque ficava muito vamos dizer, numa ideia rígida, trazida pelo judaísmo, o cristianismo, e a ideia do Platão, que era muito unilateral. Então, colocando os três elementos, então tem um campo todo assim, aberto para compreender, porque o ser humano, ele não é só, vamos dizer, não é só estético, não é só científico. O ser humano, ele tem o pensamento, ele é pensador, todo ser humano é um filósofo. O alemão fala Weltanschauung, uma visão da vida, todos têm uma filosofia da vida. E também teólogo, não existe uma pessoa que não deixe de acreditar ou desacreditar em Deus quando é um indivíduo muito invejoso. Então, os três elementos existem e qualquer tratamento, qualquer análise, qualquer psicoterapia tem que tratar dos três elementos com os quais o ser humano foi criado, Quer dizer, já dizendo foi criado, eu já estou incluindo aí o aspecto teológico. E mesmo aqueles que falam em geração espontânea, que é um absurdo,
tudo que existe vem do Criador. Do nada não vem nada, né? Então, até um desses autores que eu vou citar hoje, falou, é Tomás de Aquino, ele falou que Deus criou tudo do nada. E é uma coisa interessante, porque ele, sendo infinito, ele tirou tudo dele, né? Então, existe uma ideia até de divinização do ser humano. O ser humano, vamos dizer, ele é um rebento, vamos dizer. É uma questão da origem dele divina, né? Ele tem origem divina. A gente não pode falar, ou não deve falar que é panteísmo. Panteísmo é quando a pessoa considera que tudo é Deus, não é? A humanidade não é formada por deuses. Mas a questão é que o ser humano, se veio do ser divino, ele é divino também, entre aspas, mas é. Então é bom que agora, né, ocasião de festas, o ser humano perceba essa divinização, vamos dizer, que ele tem. Vejam uma sentença que eu coloquei aí. Tudo que existe é energia divina, transformada em criações. A gente pode dizer, então, os minerais, os vegetais, né, os animais, são também de origem divina, é claro que são, mas o único que é semelhante, né, vamos dizer, o mais idêntico a Deus é o ser humano. Porque o ser humano, ele foi criado para sempre, quer dizer, nós, eu, vocês aí que nos ouvem, existirão para sempre. Nós não pereceremos jamais. Então a nossa vida aqui pode ser curta, mas o eterno, né, existe no nosso futuro. Então eu gostaria de falar de alguns autores, eles são mais antigos, mas trouxeram questões importantíssimas para a humanidade. Veja esse aí. Bernardo, né? de Claraval. Quem é esse Bernardo? É um francês e ele tinha a ideia de fazer na Terra o reino de Deus. Só que ele pensava que o reino de Deus seriam conventos, então ele fez um monte de conventos na Europa. Ele queria colocar todo mundo em convento, porque ele pensava que aí seria o reino divino. Mas veja as ideias dele quais são. Sem humildade, não há sabedoria. Então, senhores, notem, aí já entra, veja, ele é teólogo, já entra no campo da ciência da psicopatologia. Ele já dá uma ideia aí de como é a pessoa doente, sem humildade. Quer dizer, o arrogante é o indivíduo ignorante. Então, notem que quanto mais nariz empinado, né, como se fala, o ser humano é, menos sabedoria ele tem. E como o Sócrates falou, né, que ele acha que ele não sabe nada. Então, daí é que veio a sabedoria dele. Quando a pessoa é humilde e acha que não sabe, aí ele é que sabe. Veja em segundo lugar o que ele fala. O reconhecimento da própria miséria é o caminho do bem. Notem, o nosso trabalho é baseado justamente nessa questão do indivíduo reconhecer os erros dele, as misérias dele, para ele entrar no bem. Então não é questão dele não ter miséria, dele não ter problemas, a questão é dele conscientizar para, vamos dizer, controlar o máximo que ele puder. Veja em terceiro lugar. A razão deve ser subordinada à fé. Bernardo de Claraval foi um grande psicopatologista. Então veja, se deixa de lado um indivíduo como esse, um sábio como esse, como ele foi, que influiu em toda a Europa naquele tempo e ajudou a tirar a civilização do unilateralismo, quer dizer, do radicalismo, ele não pode ser desconhecido como fazem muitos que rejeitam a teologia. Agora, quero citar uma outra pessoa, que ele é da Itália. São João Boaventura. Então, Boaventura, ele tem
elementos incríveis que ele descobriu. Veja lá nesse quadro, né? Tudo que existe é sombra, vestígio e imagem do Criador. Então, o que ele quer dizer com isso, né? Que para conhecer o ser humano, tem que se aproximar do ser divino. Que só através do ser divino é que se conhece o ser humano. Tomás de Aquino dizia que o primeiro princípio fundamental é o conhecimento de Deus, que esse conhecimento é intuitivo em toda pessoa. Então veja que ele falando que tudo é sombra, vestígio e imagem do Criador lá, ele está dizendo isso, que tudo reflete o ser divino, tudo é reflexo dele. Veja em segundo lugar. A fé e sabedoria são inatas, sendo o fundamento de tudo. Então, notem, né, que ele mostra a questão da ciência intuitiva, né, da ciência infusa, que todo ser humano tem no interior, mas se ele não sabe mais do que sabe, se ele não é mais sábio, se ele não é mais capaz, é porque ele faz uma restrição aos conhecimentos que ele tem no fundo dele próprio. Então veja em terceiro lugar. O conhecimento é implícito. Com a existência de Deus, trouxe soluções fundamentais para o conhecimento humano. Tá, eu estou mostrando isso para os senhores verificarem que muitos desses conhecimentos da teologia foram deixados de lado. Isso destruiu muito a civilização humana. A civilização humana precisa voltar nessas questões, porque aquele Comte, né, foi sociólogo francês, ele fez, porque ele era esquizofrênico, ele fez uma ideia ao contrário da realidade. Ele achava que teologia seria algo mais atrasado, supersticioso. Depois a filosofia menos, depois a ciência, toda a luz. É ao contrário, nós estamos no tempo mais atrasado que existe. Então, a filosofia é mais superior do que a ciência, e a teologia é a cúpula, é que ilumina tudo. De maneira que o que nós dizemos é o contrário do que o pessoal pensa. Agora, se o que nós dizemos é certo, o que o pessoal pensa é errado, né? Ou eles estão certos, ou nós estamos certos. Agora, como essa civilização até agora não deu certo, acho que o que a gente pensa é mais certo. A gente já volta, né? Voltamos já. Neste livro, A Glorificação, escrito por Norberto Kepp, em 1980, ele faz o que diz aqui, uma revolução cultural. Kepp, na primeira parte deste livro, fala sobre a psicopatologia do ser humano. Na segunda parte, ele faz uma aplicação dos seus conhecimentos na teologia. E na terceira ou última parte, ele revela como trabalhar na prática para conseguirmos os objetivos de uma elevação do ser humano para uma situação mais digna, mais humana, mais ligada ao Criador. Então, na primeira parte do livro, Kepp fala sobre a revelação. Dentro desta revelação, que seria uma análise da psicopatologia, ele fala sobre 7 pontos principais. Ou seja, a inversão, a inveja universal e teomania, a fantasia e a imaginação, a dialética falsa e real, a origem da doença na vontade e a conscientização e a interiorização. Sendo assim, Kepp faz uma súmula das suas descobertas da psicopatologia para analisar o que está errado no interior do ser humano e, revelando essas descobertas
esses empecilhos que o ser humano coloca na realização do seu ser. Então, através desta revelação, desta conscientização, o ser humano consiga chegar a um ápice da sua condição original de saúde, de beleza, de verdade, de bondade que foi deixado no passado. Eu gostaria de dizer que essa questão, por exemplo, do ser humano, de que ele querer criar a própria vida, é algo totalmente absurdo, porque na genética ele pensa que a vida se cria através de pirinas, de elementos assim até mecânicos, elementos até minerais para existir, que poderia existir o ser humano. Então o ser humano tem essa questão eu chamo de teomania. Ele quer ser um Deus, né? Ele quer que haja a geração espontânea. Aliás, o próprio Aristóteles falou que haveria nos charcos assim, que os vermes lá nasceriam espontaneamente. Não, não há geração espontânea. Nenhuma bactéria que existe foi, senão, criada por Deus. Veja esse aforismo que eu coloquei aí. Vivemos em uma vida que não nos pertence. Eu acho que é bom os senhores pensarem muito nisso, que a vida que vocês têm não pertence a vocês. Que ninguém criou a própria vida, então não é dono da própria vida. Então deve ver como deve viver a vida que não é assim nossa. Nós vivemos algo que não pertence a nós, então nós temos que ver isso, né, é a questão existencial. O que a vida espera de nós? Não o que nós queremos da vida. Aí, parafraseando, né, aquele famoso Kennedy, ele dizia para os americanos, quando tomou posse lá, que ele gostaria que os americanos pensassem o que os americanos poderiam fazer pelo país, e não o que o país poderia fazer para eles, compreende? A vida é a mesma coisa, nós temos que pensar o que nós, esse curtinho espaço de vida que a gente tem, o que a gente pode fazer para a existência, para a vida. E não o que a vida tem que fazer para nós. A vida não tem que fazer nada para nós. Então veja em segundo lugar lá no aforismo. A neurose é uma conduta de rejeitar, omitir ou deturpar o bem que existe no próprio interior. Então, note, né, que na neurose o indivíduo faz isso, deturpa, nega e omite o bem que tem no próprio interior. Agora eu vou mostrar um autor muito importante para nós, hein? Porque atualmente, se nós temos civilização ainda, vem todas dessas pessoas. Então muitos dizem, mas são autores do passado? Se tocam, por exemplo, uma música bonita vamos dizer, de Mozart, ele fez no passado, mas é a beleza que vem até hoje. Então, um quadro, Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, todo esse pessoal do passado, mas eles fizeram as bases dessa civilização que nós vivemos hoje. Por isso que eu trago esses autores, porque eles são muito mais importantes para a nossa vida do que um autor moderno que fale tantas asneiras como eles falam. Então veja um autor muito importante. Alberto Magno. Alberto Magno era um alemão, né? É muito importante que o povo alemão retome a sabedoria antiga que tinha para, inclusive, recuperar a Alemanha, que teve uma infelicidade dessas duas guerras do século passado, mas tem que ser recuperada agora para voltar a dar tanta beleza ao mundo como eles deram, né? Na música, na filosofia, até mesmo na teologia. Veja o que Alberto Magno trouxe para nós. Tanto Platão como Aristóteles têm elementos cristãos. Então, ele percebeu que tanto Platão, como era seguido, ele poderia auxiliar a civilização, como também o Aristóteles, né? Então ele fez uma mistura dos dois. E com um bom resultado. Veja em segundo lugar. A fé está acima da razão.
Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que somente o indivíduo que tem mesmo a fé, que tem a crença, é que pode realizar alguma coisa com a razão. Que a razão é consequência da crença. Primeiro, a teologia, né? Segundo, a filosofia e terceiro, a ciência. Veja em terceiro lugar. Aceitou tanto a fé como o pensamento filosófico. Realizou o dualismo, fé e razão, dando grande progresso ao mundo. Então, veja que a partir daí, a humanidade definitivamente selou o radicalismo da Idade Média e a civilização teve um crescimento fantástico que agora está parando. Então, nós trouxemos o nosso trabalho de ciência para ver se recupera, porque sendo um trabalho trino, é de acordo com a civilização, com o ser humano, que pode ser recuperado. Então veja um outro autor que foi, aliás, aluno do Alberto Magno. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele estudou com esse alemão, né? E ele era italiano, nasceu na Itália e trouxe o que se chama atualmente o tomismo. Veja as ideias fundamentais dele. A primeira verdade é realizada por uma luz natural no espírito. Então, notem, né, que ele mostrou que a verdade básica, as verdades básicas estão dentro de nós. Cada um é dono da verdade básica. Eu estou dizendo o seguinte, que o ser humano, na origem, na essência, na criação, ele foi criado dentro de toda a verdade, dentro de todo amor, né, sentimento de amor, e dentro de toda a estética. Então, por causa de uma rejeição, que a nossa ideia é tirada inclusive da filosofia antiga da Grécia, que o mal é a privação ao bem. Então a doença é uma privação da saúde. Se o indivíduo não rejeita a saúde, ele não pode ficar doente. Então é um absurdo, parece, dizer isso, né? Mas a pessoa fica doente porque ela não quer a saúde. Veja em segundo lugar. A verdade filosófica não está em contradição com a teológica. Então, aí ele trouxe essa confirmação, né? De que filosofia não pode ser contra a teologia, que são dois campos diferentes, mas a filosofia não é contra a teologia, a verdadeira filosofia. E se for contra, não é filosofia. Então não pode ser contra. Veja em terceiro lugar. O ser divino criou tudo do nada. Aquino foi o maior pensador teólogo da humanidade. Quando eu falo nesse pessoal genial, né, do passado, os senhores notem, mesmo assistindo na TV, que há uma certa, assim, vamos dizer, calmaria no interior, né? Então veja a importância de voltar, ou então de aceitar uma ciência trilógica, em que não só os dados experimentais sejam aceitos, mas principalmente os filosóficos e os teológicos. Vamos ver as perguntas agora. Então eu vou ler um trecho da primeira parte, onde o Dr. Kepp coloca a origem da doença na vontade como uma revelação. Podemos dizer que não precisamos de uma iluminação interna, diretamente do Criador, porque já temos essa iluminação. Mas o que necessitamos urgentemente é deixar de impedir que tal luz no íntimo brilhe com todo o seu vigor. Então, aqui justamente entra essa questão da vontade, que é doente, é invertida, e que nós temos dentro de nós todo o bem, tudo o que precisamos para viver bem e ser felizes. Basta a gente parar de brecar, de impedir, de atrapalhar que esse bem se manifeste. Toda pessoa tem a ideia de que sua doença causa grande transtorno, até o próprio Criador, porque a patologia é a única criação do ser humano. Então, o ser humano já foi criado num universo maravilhoso, a natureza é fantástica, a própria saúde já foi criada com saúde completa.
Então, o ser humano, a única criação totalmente dele é a destruição, destruir isso tudo. Então destrói a própria saúde, destrói a natureza em sua volta e vê um enorme poder e potencial na destruição. Então, o país que é considerado o maior potencial do mundo é quem tem o maior arsenal de destruição. Dr. Kepp diz aqui a página 114 deste livro: Deus é totalmente feliz, bondoso e belo. Então, e é assim que o ser humano deveria ser, porque nós fomos criados à semelhança de Deus. Mas só que devido à inveja, nós abandonamos o bem na nossa vida. Então, a única chance que o ser humano tem, né, de obter felicidade, de ter saúde, é fazendo essa volta para o próprio interior, entrando em contato com a consciência. Aqui na página 70, tem uma frase interessante, o Dr. Kepp fala: fé significa fidelidade à verdade, ao que é belo, ao amor, à bondade. A palavra fidelidade vem da palavra fidei. Então, quer dizer que a fé não precisa ser criada, porque fé já existe em nós. Então, neste livro, A Glorificação, o Dr. Kepp fala que é uma compreensão científica do Criador, né, de Deus. Então, ele escreve aqui na página 97, num estudo que ele fez sobre Cristo, que a mensagem de maior otimismo que a humanidade recebeu foi a de Cristo. E a gente pode ver isso da seguinte forma: quando Cristo disse, por exemplo, que se a gente fizer a vontade divina, quer dizer, o bem, a beleza e a verdade, nós atingiríamos um conhecimento e esse conhecimento, a verdade, nos libertaria. Então, a mensagem de libertação, de conhecimento e de conduta ética. Na segunda parte deste livro, Kepp chama a Ascensão. Então, aqui Kepp mostra por que o ser humano decaiu numa posição de neurótico, doente, psicótico, construindo uma sociedade completamente avessa às suas necessidades, porque o ser humano é infeliz. E faz aqui uma união, não é, entre os conceitos teológicos e os conceitos da psicopatologia, explicando que o ser humano não vive mais no paraíso que lhe foi aquinhoado por Deus, pelo seu Criador, por causa da sua enorme inveja. Uma inveja mesmo do seu Criador, da criação, que ele chama de inveja universal. Então, essa mania de ser um Deus, como um Deus criador da sua vida, que Kepp chama de teomania, é devido a essa teomania, até uma oposição, uma competição que o ser humano faz com Deus, que ele caiu em condições assim praticamente até demoníacas, de muito sofrimento, de muita violência, de muita privação. Portanto, para nós conseguirmos ascender a uma posição ou voltar a uma posição mais original, é só através dessa percepção, dessa enorme inveja que nós temos do nosso Criador. Notem que as respostas que eles deram aí, todos eles disseram que basta o ser humano não estragar o que tem. Por que o ser humano briga? Se vocês notarem, vocês vão ver que o ser humano briga por questiúnculas, coisinhas tão sem importância. Um diz que o outro falou isso, falou aquilo, projeta, ou então coloca no outro delírios, né, que do próprio pensamento, pensa que o outro pensa isso da pessoa, mas não pensa. Então, o ser humano precisa sair desse rameirão que está, né, tão pequeno e subir. E para a verdadeira existência, eu não digo lá no além, né, aqui mesmo, para ter uma vida condizente com o que ele é. Veja essa sentença. O bem é imortal e o mal é contingente, ou seja, passadiço.
Um dia, né, não haverá mais mal nenhum, porque o mal é só a privação ao bem que o ser humano faz nesta vida. Após não haverá mais nenhum mal, porque o ser humano não vai ter liberdade para estragar mais nada. Agora, eu quero mostrar um autor que ele trouxe coisas muito importantes na filosofia e que pode até passar por uma teologia. Veja lá. Max Scheler. Esse Max Scheler é um alemão. Eu gostaria de falar o que ele trouxe e veja algumas sentenças sobre ele. Existe um mundo real e objetivo de valores e essências eternas que se captam intuitivamente. Então, o que ele falou, né, que esse mundo real e objetivo, valores e essências eternas, isso todos nós temos no nosso interior. É só o ser humano deixar de ser tão arrogante, tão megalômano, tão fora do mundo, que ele vive isso, ele tem dentro dele. Então, os psicólogos falam muito assim, seja você mesmo, né? Mas seja você mesmo no sentido do bem. Se você for você mesmo, segundo o bem que você tem, segundo a verdade, a estética que você tem, vocês irão viver uma vida maravilhosa. Irão voltar, em parte, àquele paraíso perdido, né, que falava Milton. Veja em segundo lugar a sentença dele. O belo, o bem e o verdadeiro existem a priori, extratemporais, necessários e independentes da experiência. Então, notem que quando fala a priori e a posteriori está errado, porque isso que fala a posteriori, tirar uma ideia da experimentação, isso é bobagem, não existe. Nenhuma ideia, nenhum pensamento a pessoa tira de uma experiência de laboratório, mas tira da cabeça dele, é claro. É tão simples de entender isso. Entende? O que ele quer dizer, né? Que o bem, o belo, o verdadeiro? Bom, a gente está de acordo, né, no que pensa. E veja, um pensador da estirpe dele, naquele tempo, há uns 100 anos atrás, pelo menos, já dizia o mesmo que nós falamos agora no campo científico, ele falou no campo filosófico. Então veja, em terceiro lugar. Metafísica é antropologia e teologia, pois o problema do homem implica no de Deus. Max Scheler uniu o campo racional ao emocional. Ele fez mais de 100 anos atrás, eu não sei exatamente quando ele escreveu esse trabalho, o que nós fizemos agora, no final do século passado. E um dos autores que ajudou muito, que foi muito meu amigo, veja lá a foto dele. Igor Caruso. Ele era um conde que fugiu da Rússia na Revolução de 17. E ele criou em Viena a Wiener Arbeitskreis für Tiefe Psychologie, quer dizer, um círculo vienense de psicologia profunda, onde ele colocava as questões teológicas também. Então ele foi muito aceito na Europa pelas pessoas assim espiritualizadas, né, pelos religiosos. Agora veja uma sentença. O único valor do ser humano é o bem que ele faz. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Se a pessoa não aproveitar essa vida curtinha que tem na Terra para fazer o bem, mesmo que pense que vai ter uma nova encarnação, né? Vai ter uma reencarnação, isso é impossível. Uma alma não entra no corpo do outro. A pessoa é uma só. E na ressurreição, né, a pessoa vai ter exatamente o corpo que tem, vamos dizer, a constituição que tem, porque é um elemento só. Mas só que nesse renascimento da vida, né, a pessoa vai ter uma beleza muito grande, vai ter toda a verdade que não conseguiu ter neste mundo bem, né? Porque vai ser
de acordo com a própria constituição original dele. Agora, tem uns autores, esse é muito importante falar por causa do que o que ele trouxe. Veja lá. Martin Heidegger. Então, Martin Heidegger foi um pensador existencialista. Ele escreveu coisas incríveis. Veja algumas ideias dele. A vida do homem tem 3 aspectos fundamentais. A. Facticidade. B. Existencialidade. C. Ruína. Bom, isso ele viu no aspecto, evidentemente, patológico, né? A questão da facticidade é o indivíduo que fala que ele não pediu para nascer. Ora, ninguém pediu para nascer, no entanto, nós estamos aqui, né? Em vez dele falar, mas que coisa incrível foi o meu nascimento. Porque vida, na essência, é felicidade. Quem não aceita a felicidade, quer dizer, quem não aceita ser feliz é porque não aceita a vida. Se a pessoa está de acordo com a vida, ela é feliz. Porque é como se fossem sinônimos, vida e felicidade. Se a pessoa é infeliz, ela está contra a vida. Por isso que muitos chegam até ao suicídio, né? Rejeitando tanto o bem. Quem aceita o bem, aceita a vida. Veja em segundo lugar. Conceito de angústia. Devido a viver uma existência inautêntica, fundamento da análise existencial. Então, aí ele fez uma mudança muito grande no Freud, né? E o próprio Freud dizia que ele seguia a filosofia germânica, né? Quando foi atacado lá pelos nazistas, ele falou, não sei porquê, eu sou germânico no pensamento, né? Veja o absurdo, né, que houve naquela perseguição. E ele completou, Martin Heidegger, ele completou os conhecimentos freudianos, mostrando que o ser humano sofre porque ele não tem uma vida autêntica. Então veja, finalmente. Heidegger dizia que o ser humano está despedaçado e reconstituir os cacos é o processo de psicoterapia. O filósofo transtornou a ideia de neurose, colocando-a na estrutura existencial. Então, notem, né, que o que dá problema para o ser humano é a existência. É claro que Freud tem razão quando ele falou na repressão, né, na atitude de não aceitar, vamos dizer, ver os problemas e colocar as coisas indecentes, esconder aquilo que ele chama, que o ser humano acha que é indecente. E a maior parte nem é, compreende? É algo até infantil que a pessoa esconde com vergonha. Então vamos ver as perguntas agora. Quando eu falo que o ser humano brigou com a verdade, não estou dizendo que ele está em luta com uma entidade que vaga no mais alto dos céus, mas sim que ele está em oposição a si mesmo. E estar em oposição já dá uma ideia de que é uma atitude muito prejudicial. Pois se nós fomos feitos assim, à semelhança de Deus, temos a verdade na nossa base, então viver na mentira, na fantasia, na idealização, não querendo nem ver como somos, nem como os outros são, como o mundo é algo que causa muito estrago, não só a nível psicofísico, mas também a nível espiritual. Então o Dr. Kepp escreve aqui: pode uma planta ou um animal entrosar-se com Deus? Sabemos que o único ser que consegue intercambiar-se com ele é o homem, porque possui uma estrutura semelhante, com destino idêntico, que é a glória eterna. Então, há um conceito muito em voga na ciência positivista hoje, que o ser humano é um animal. E então isso leva a que o ser humano seja tratado como um animal também, e não como o ser que ele é, um ser espiritualizado. E essa diferença é muito grande para que a gente consiga um progresso na civilização.
Tendo então participado da revelação, quer dizer, sendo revelados os problemas interiores nossos que estão nos impedindo dessa ascensão, dessa elevação até energética, uma religação com Deus, então Keppe coloca que o destino da humanidade é a glorificação, ou seja, se aceitarmos, vivermos com Deus na sua glória. Por isso que Keppe coloca aqui em alguns capítulos que a aspiração máxima do ser humano é a santificação e que nós podemos escolher somente ver ou participar desta glorificação através do ato bom da realização do bem. E faz uma revelação também ao ser humano de que a nossa verdadeira vida, o nosso verdadeiro ser humano, a verdadeira existência humana é essa participação com Deus desta glória que existe na sua criação. Então ele diz aqui: a vida tem um sentido bem superior ao que podemos imaginar, porque é algo divino e ela reflete a perfeição suprema e que nós, seres humanos, trazemos no nosso interior, dentro de nós, uma imagem desta perfeição, que é a perfeição divina, né? E com a qual nós fomos agraciados. Eu gostaria de dizer o seguinte, que quando fala em revelação, não se fala só em teologia, que teologia não é uma revelação do que aquilo que a gente não pode entender. A revelação da teologia, quando se fala, por exemplo, que Cristo é Deus, que Moisés é filho de Deus, trouxe a lei mosaica, quando se fala de questões assim dogmáticas, né, certas, então nós queremos dizer o seguinte, que são algo assim, ideias acima, vamos dizer, da razão, muito acima do que a gente poderia assim imaginar, mas que são de acordo com a realidade. Agora, a revelação não é só no campo teológico, na revelação das coisas divinas, de Deus, né, da eternidade, questão de paraíso, de inferno, essas coisas todas. Mas a revelação também se dá em qualquer pensador que traz uma ideia verdadeira, principalmente, e cientista, quando faz uma descoberta, e o artista, quando, por exemplo, mostra uma beleza que outras pessoas não conseguem realizar, ele está trazendo uma revelação divina. Então, vamos dizer que a arte é o caminho para o conhecimento do ser divino. Agora, veja aí essa frase. Todo conhecimento é oriundo da revelação. Então, veja, eu escrevi em seguida umas frases para que os senhores possam pensar sobre o assunto. Veja aí. Processo de conhecimento. O que o homem pensa já está anteriormente em sua mente. Porque se não estivesse, o homem não poderia ter aquelas ideias, compreende? Então, algo que ele vê no mundo exterior, o conhecimento que ele tem agora, é de acordo com o interior da mente dele, já está dentro da estrutura mental dele. Vem em segundo lugar. Compreender é reconhecer o que já existe na mente. Agora, eu posso dizer, né, que compreender é reconhecer o que já existe na mente, no que o ser humano deixa, né? O ser humano deixa poucas coisas dentro da mente dele virem para fora, por causa do processo de inveja, da patologia. Se o ser humano não tivesse tanta inveja dos verdadeiros conhecimentos, cada ser humano seria um gênio, seria um grande talento, seria um grande artista, seria um grande cientista. Mas o ser humano não é, e tem poucos gênios, tem poucos artistas e cientistas por causa disso, por causa da malfadada inveja, por causa da arrogância, por causa da patologia. Senão nós teríamos uma vida incrível neste mundo. Veja em terceiro lugar. O conhecimento vem primeiro da intuição
e só depois do raciocínio. A experimentação científica apenas comprova se o pensamento é correto ou não. Então, o senhor nota que o conhecimento vem de dentro do interior, quer dizer, vem do interior do ser humano. Então, qualquer conhecimento, amor, qualquer elemento vem de dentro da pessoa. E quando a pessoa se impede nisso, é que ela comete os erros. Veja um autor formidável, fantástico que o mundo teve. Santo Agostinho. Santo Agostinho, né? O que ele conseguiu fazer assim de modo geral? Veja as ideias dele. A vida interior tem comunicação direta com Deus. É por isso que o pessoal que medita, né, faz meditação, ele procura esse contato com o interior, que é o contato com o ser divino. E essas ordens religiosas, esse pessoal que vive meditando, às vezes consegue muito contato com o ser divino. É claro, todos nós temos essa possibilidade, é só deixar a mente funcionar em contato com Deus, que nós estamos com Ele. Veja em segundo lugar. A consciência da dúvida já é certeza absoluta. Quer dizer, o indivíduo só pode duvidar daquilo que ele acerta, né, do que ele aceita. Então, se o indivíduo tem uma dúvida, ele duvida do que tem no interior dele de certeza, o que é totalmente contrário a Descartes. Veja em terceiro lugar. A alma tem tudo de bom fornecido por Deus. Bom, isso é a ideia dele, eu digo a alma e o corpo, é claro, né? O Miguel Ângelo dizia que o corpo é totalmente semelhante à alma, é claro, né? Não existe diferença. É uma coisa só, tanto a alma, vamos dizer, como o corpo, é um elemento só. Veja em quarto lugar. A consciência da imperfeição e da miséria é própria das criaturas elevadas. Agostinho tem uma grandeza parcial por causa do platonismo. Agostinho foi muito platônico, né? Por isso que ele não teve essa largueza de pensamento que houve mais tarde. Agora, eu gostaria de mostrar uma sentença aí. O reino do bem virá, quer o ser humano aceite ou não. Porque eu falo isso, que o bem é prevalente, né? Prevalecente, vamos dizer. O bem vem de qualquer modo. Agora, eu vou mostrar as perguntas para depois fazer um quadro geral que vai ser importante para as pessoas espiritualizadas. Aqui na terceira parte, a glorificação, o que existe não precisa ser sabido, mas aceito. Quando desejamos conhecer alguma coisa, é porque já temos o intuito de nos opor, mudar ou denegrir, isto é, de peneirar tudo pelo nosso crivo teomânico. Isso aqui a gente nota bem na terapia individual, né, com o método de interiorização trilógico que faz a pessoa chegar aos universais, a verdade que está no íntimo dela. E a pessoa que é mais arrogante, muitas vezes, ela não aceita sentir aquela conclusão onde se chegou. Ela mesma chega. Ela quer entender, para ficar discutindo, justamente para se opor àquilo que, se ela aceitasse, seria o maior bem para a vida dela. O tempo perdido, consumido com as fantasias, se fosse empregado para trabalhar com a realidade, redundaria um fabuloso proveito. Então, nesse mesmo parágrafo, o Dr. Keppe também coloca que as pessoas desperdiçam a vida se preocupando com coisinhas na vida, coisas secundárias, que a empregada não venha trabalhar, que não acha estacionamento para o carro, ou está super aflita porque não tem sapatos que combinam com o vestido que vai usar. Então, desperdiça a vida com essas fantasias secundárias. E se fosse usar todo esse tempo trabalhando com a realidade, o resultado seria maravilhoso. Aqui, a página 112, o Dr. Keppe cita: quer aceitemos ou não, somos seres consagrados a Deus. Então, essa consagração a Deus não depende da nossa aceitação, né? E Deus, ele existe no interior de cada ser humano e é ele que traz a felicidade através desse contato
com o nosso interior, que a gente pode ter contato com ele. Então, o Dr. Kepp fala neste livro que a causa fundamental dos males humanos é o desejo absurdo do ser humano de querer ser um Deus, a teomania, devido a possuir uma grande inveja dele. Então ele fala aqui da inveja que o ser humano sente em relação ao ser divino. E quando o ser humano tem inveja de alguém, ele procura denegrir, competir, estragar o que o outro fez, fazer algo diferente. Como o Dr. Kepp escreve aqui, qualquer ataque que realizamos é sempre contra alguma realidade que nos mostre muita beleza, contra algo bom, um afeto que nos impressione muito. E o ser divino, sendo o bem por excelência, então é o que mais desperta inveja no ser humano. E enquanto nós não percebermos isso, não haverá uma solução para os problemas do ser humano. Eu queria, para terminar o programa de hoje, mostrar, através do nosso trabalho trilógico, os dados que Tomás de Aquino deixou. Vejam lá. Em que consiste a felicidade? Pode ser nas riquezas? Não, porque são inferiores ao ser humano. Não, o indivíduo rico não é, evidentemente, o mais feliz, evidentemente. São as honras, em segundo lugar? Não, porque não dão perfeição. Geralmente são postiças. O indivíduo que tem prêmios aí, honras a mais não poder, né? Ele não pode ser feliz, porque não é algo interior. Terceiro lugar, consiste no poder? Não, porque o poder é para o bem do próximo. Notem, né? O poder é para os outros, não para ele. A pessoa vai na política não para fazer o povo trabalhar para ele, ele tem que trabalhar para o povo. Consiste na saúde, em quarto lugar? Não, porque é passageira e inconsistente. Quinto lugar, está nos sentidos? Não, porque são grosseiros demais. Notem, né? A vida sensorial é secundária, né? Então, o alimento não pode trazer felicidade, pode trazer prazer. O sexo, vamos dizer, o dinheiro pode trazer prazer e não felicidade. Sexto lugar, logo a felicidade vem do quê, né? Do espírito. Sim, porque vem do espiritual, ou melhor, do ser divino. Para alcançar a felicidade e o bem, o ser humano necessita fazer o bem, para ter merecimento. Agora, para terminar o programa de hoje, eu gostaria de pôr aí aquele famoso sermão da montanha para os senhores se lembrarem. É o resumo de todo o cristianismo. Então, eu leio a primeira. Bem-aventurados pobres de espírito. Porque deles é o reino dos céus. São pobres aí, não é um indivíduo desprovido de qualquer bem assim, geral, né, material. É pobre de espírito, quer dizer que não tem pretensão muito grande, né, muito arrogante. Segundo lugar, né, bem-aventurados pacíficos. Porque herdarão a terra. Veja, né, de onde vem o poder, né, de uma atitude pacífica. Terceiro lugar, bem-aventurados aflitos. Porque serão consolados. Aí diz os aflitos porque são perseguidos, atacados, injustiçados, né? Está falando desses. Quarto lugar, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Porque serão saciados. É a mesma questão, né? A patologia social trouxe uma grande injustiça para a humanidade por causa do poder maligno que tomou conta, né, do nosso planeta. Quinto lugar, né? Bem-aventurados misericordiosos. Porque alcançarão a misericórdia. É evidente por si. Em sexto lugar, bem-aventurados puros de coração. Porque verão a Deus. O indivíduo que não é malicioso, né? O indivíduo que tem um coração bom, só esse tem contato com o ser divino. Bem-aventurados que promovem a paz. Porque serão chamados filhos de Deus. Então, os que fazem guerra, né? São filhos do outro lado, né? Então, oitavo lugar, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Então, fica aqui a nossa mensagem. Até